Olá, boa noite para você que está ligado no JFTV Câmara. Eu sou a Aline Cristina e a partir de agora você acompanha comigo o que foi notícia durante a semana no mundo, no país, em Minas e em Juiz de Fora e região. Na política internacional, depois de 8 anos, os democratas retomam o controle da Câmara dos Deputados nas eleições legislativas dos Estados Unidos. Eles conquistaram 219 cadeiras contra 193 do Partido Republicano. O Senado, no entanto, permanece nas mãos dos republicanos. As eleições americanas terminaram com um recorde de mulheres sendo escolhidas para ocupar assentos no Congresso. A projeção é que pelo menos 100 mulheres ocupem as vagas. Elas nunca tiveram mais que 84 cadeiras na casa. No entanto, este número ainda significa menos de 25% do total das 435 vagas disponíveis. Aqui no Brasil, a redução dos agrotóxicos está em pauta na Câmara dos Deputados. Um seminário aconteceu essa semana para discutir uma política nacional na redução dos produtos que são prejudiciais para o meio ambiente e para as pessoas. Os participantes do seminário defendem comida orgânica, com menos uso de produtos que são considerados nocivos ao meio ambiente e à saúde das pessoas. O representante das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação diz que esse é o caminho para garantir a subsistência das gerações futuras, pois os agrotóxicos podem prejudicar a biodiversidade do solo e a produção dos alimentos. Os agrotóxicos eles têm um impacto muito grande no meio ambiente, quando mal utilizados ou de forma não regulamentar. Eles diminuem a biodiversidade, eles contaminam a pessoa que usa e eles contaminam também aqueles que consomem. Então é importante muito, e a FAO trabalha muito, junto com outros organismos das Nações Unidas, para regularizar o uso de agrotóxicos do mundo, conscientizar os países e conscientizar as pessoas do uso sustentável e um uso equilibrado dos agrotóxicos. A comida na mesa do brasileiro, ela tem muito veneno e ela pode ter ainda mais veneno se o pacote do veneno for aprovado. O que a gente está tentando fazer aqui hoje é mostrar que existe um outro caminho, que é a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. Esse seminário ele vai marcar a retomada dos trabalhos parlamentares e vai lembrar aos parlamentares que querem aprovar o pacote do veneno que a população continua de olho e que ela sabe que tem um outro caminho para a gente seguir, para uma agricultura mais justa e mais sustentável. O relator da Comissão Especial da Câmara sobre a Política de Redução de Agrotóxicos acredita que com a aprovação da proposta que cria incentivos, dentro de 20 a 30 anos, o Brasil vai alcançar um novo modelo de produção agrícola. Vários países já estão tomando medidas de proibir o uso de agrotóxicos na agricultura deles. Tem países que já estão no caminho de proibir a importação de alimentos que sejam produzidos com base em agroquímicos, em agrotóxico. Então, eles não são loucos, né? Então, eles estão já dando um sinal de qual caminho que a gente deve seguir. Então, em defesa da nossa agricultura, em defesa do papel que o Brasil tem de produção de alimento aqui, da soberania alimentar, tá? E do papel que a agricultura tem de produção de alimento, não só para o povo brasileiro, para outros, tá? Nós precisamos repensar a agricultura dentro de uma perspectiva de produção agroecológica. Uma enfermidade social que precisa ser combatida, o suicídio. Um projeto aprovado em comissão da Câmara dos Deputados busca prevenir os casos e valorizar a vida. Enfermidade social que precisa ser combatida, o suicídio. O projeto aprovado em comissão da Câmara busca prevenir os casos e valorizar a vida. O projeto de lei aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara cria a Política Nacional de Prevenção do Suicídio e de Valorização da Vida. E estabelece também que a semana do dia 10 de setembro será dedicada à reflexão e à promoção de campanhas de prevenção. 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e o Setembro Amarelo é o mês dedicado ao tema. Nós sabemos que o suicídio é um problema físico, pessoal e também social.
muitas vezes um suicídio destrói uma família. No Brasil, a gente tem um suicídio a cada 45 minutos. Então, e no mundo, chega a um suicídio a cada 40 segundos. Então, enquanto a gente está conversando aqui, uma pessoa está se matando em algum lugar do mundo. O projeto aprovado conceitua o suicídio como um mal social que deve ser combatido pelas 3 esferas do poder público. Estabelece ainda que o Estado deve manter um banco de dados com informações sobre o número de mortes e de tentativas de suicídio. A política prevê também a criação de canais de atendimento, inclusive por telefone, a pessoas com impulsos suicidas. As pessoas evitam, inclusive, falar a palavra como se não falar fosse reduzir ou eliminar o sofrimento psíquico que as pessoas sentem. E a gente sempre alerta que é preciso sim falar, é preciso atentar, porque à medida que você fala, você se sente melhor. O suicídio nada mais é do que um sinal de comunicação. A pessoa está comunicando que naquele momento a dor dela é tão insuportável que ela não consegue viver. Não que ela não queira viver. O que ela está falando é que naquele momento ela não consegue conviver com aquela dor que ela está passando. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou regras para evitar discriminação no Serviço Público Federal. A proposta agora será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Acompanhe na reportagem. Uma proposta aprovada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher busca combater o preconceito de gênero, orientação sexual, raça e etnia no Serviço Público Federal. Segundo o projeto, toda denúncia de prática discriminatória dentro dos órgãos e entidades da administração pública dos poderes da União deverá ser apurada no prazo máximo de 60 dias. O agente público que praticar o ato discriminatório vai responder civil, penal e administrativamente, respeitado o direito de defesa. Ele vai necessariamente se denunciar caso esteja sendo, de alguma maneira, tenha perdido as suas garantias individuais e, portanto, especialmente as mulheres, não têm os mesmos salários, os mesmos serviços que os homens, como é comum, infelizmente, ainda na sociedade brasileira. A proposta também conta com ações preventivas. Órgãos do governo deverão desenvolver políticas para promover a igualdade de oportunidades e de tratamento aos agentes públicos, com o objetivo de evitar práticas de discriminação no ambiente de trabalho. Essa é a necessidade de esclarecimento, e isso é um dever do Estado, esclarecer aos seus administradores e seus servidores públicos o que é, como perceber, como combater, como reagir e como punir. É importante que se haja um combate efetivo através tanto de fiscalização, que é o que o projeto prevê, e também com conscientização, através de seminários, palestras, para que a gente vá caminhando nesse avanço civilizatório para uma igualdade realmente, uma igualdade efetiva dentro do país e dentro dos ambientes corporativos, tanto no ambiente público quanto no ambiente privado. Na Assembleia Legislativa de Minas, propostas que tratam da proteção integral da mulher foram destaques entre as que receberam parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta que cria a política de saúde da mulher detenta pretende aumentar a cobertura e a qualidade da assistência pré-natal para presas já condenadas ou que aguardam julgamento. A ideia é também garantir ações de planejamento familiar e investir em políticas de prevenção de câncer do colo do útero. Ainda foram considerados constitucionais o projeto que institui o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, em 23 de agosto, e o que cria um banco de empregos para mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A mulher vítima de violência precisa ter alguma coisa para que ela tenha uma garantia. E a garantia de trabalho é de fundamental importância. A comissão também deu aval ao projeto de lei que define regras para a proteção e segurança dos consumidores nos estacionamentos públicos e privados. A proposta é exigir, por exemplo, que os estabelecimentos forneçam comprovantes de entrega do veículo, recibos de pagamento e nota fiscal e que retirem placas ou cartazes em que o estabelecimento não reconhece a responsabilidade nos casos de perdas ou roubos. São inúmeros veículos e muitas vezes acontecem problemas e os proprietários ficam sem uma garantia maior. A meu ver, ele vem na hora certa e dá uma garantia muito importante para os proprietários, de modo geral, em seus veículos. O projeto, que reconhece o valor histórico e cultural das ferrovias no Estado, também foi considerado constitucional. O autor da proposta
proposta e presidente da comissão que trata do tema na Assembleia, acompanhou o início da tramitação. Esse patrimônio pertence a Minas Gerais e a Assembleia Legislativa, então, ao dar esse comando, está orientando para além dos municípios, as polícias civil, militar, as guardas municipais, polícias rodoviárias, tanto federal quanto estadual, de que elas devem agir para garantir esse patrimônio histórico e cultural. A primeira audiência pública de discussão das metas do governo de Minas para o próximo ano, realizada com representantes do setor rural, reivindicou verbas para ampliar o programa de ensino no campo. Técnicos do governo também fizeram um balanço da situação fiscal e orçamentária do Estado durante a discussão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2019. Integrantes de entidades do setor agrícola, representantes do governo e deputados se reuniram para a primeira rodada de revisão das prioridades do Estado na execução de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável e a geração de empregos previstas no Plano de Ações para 2019. O PPAG participativo foi criado pela Comissão de Participação Popular em 2003. Audiências públicas com a sociedade são realizadas no interior de Minas e na capital, para traçar estratégias de governo pelo período de 4 anos. Ao fim desse prazo, são avaliados os resultados e revistas as metas. Uma história aí de avanços, consagra o princípio da combinação da democracia direta com a democracia representativa. Aqui uma forma de exercer a democracia representativa ouvindo e colhendo a participação direta do cidadão. Segundo o deputado André Quintão, esse processo abre caminho para que os governos possam incorporar ao cotidiano agendas que nem sempre são contempladas pelas políticas públicas. No campo da assistência, por exemplo, foi uma emenda popular em 2005 que abriu o cofinanciamento do Sistema Único da Assistência Social. É um momento extremamente importante, onde realmente a voz do povo pode ser transformada em ações dentro do PPAG com orçamento destinado para que elas virem realidade. Em 2015, primeiro ano do governo Pimentel, o déficit fiscal do Estado foi de 8 bilhões e 900 milhões de reais. Esse número só não foi ainda pior porque nós tivemos uma iniciativa do governo de utilizar os recursos parados em contas judiciais, são os depósitos judiciais. Se não fosse essa iniciativa, o déficit seria de quase 14 bilhões de reais em 2015. Nos anos de 2016 e 2017, o Caixa do Tesouro Estadual ganhou um pouco de fôlego pela suspensão do pagamento da dívida de Minas com a União. O déficit registrado em 2016 foi de 4 bilhões de reais e de quase 10 bilhões em 2017, segundo a Secretaria de Planejamento e Gestão. E aí esses números são realmente muito ruins, são números difíceis de se lidar para quem trabalha com gestão pública e quer que o Estado esteja cada vez mais investindo no social e promovendo melhorias nas suas políticas públicas. E são 3 grandes motivadores para que esses números sejam muito ruins. Gasto com pessoal, do regime de previdência, do déficit do regime de previdência próprio do Estado e do pagamento da dívida pública. Na Previdência, foram apurados quase 16 bilhões e meio de déficit em 2017. Na avaliação dos técnicos da Secretaria de Planejamento, esse é o item mais preocupante para a equalização das contas do governo, principalmente porque o total de aposentados está crescendo em relação ao número de trabalhadores da ativa. Ou seja, o Estado arrecadou 5 bilhões e meio com a contribuição daqueles que estão na ativa, mas pagou mais de 22 bilhões de reais aos inativos e pensionistas, porque a gente não tem um colchão, uma poupança para pagar os inativos, que era o ideal de se ter ao longo dos anos. Essa contribuição já foi feita para quem hoje está aposentado, quem hoje é pensionista. Uma das propostas para melhorar a situação fiscal é cobrar os recursos da Lei Candir. Essa lei de 1996 tinha o objetivo de estimular a venda de produtos primários, como minério, para o mercado externo. Para isso, a legislação permitiu ao governo federal suspender a incidência de impostos sobre a exportação desses produtos.
mas quem arrecadava os tributos eram estados e municípios, que perderam receita. Até agora, a União não fez o acerto de contas para compensar essas perdas. Ano após ano, o governo federal não fazia essa compensação do tanto que os estados abriram mão dessas receitas. 25%, diga-se de passagem, são de responsabilidade dos municípios. Poderíamos compensar toda a dívida pública que o Estado de Minas Gerais tem com a União, com esses recursos que deveriam ser arrecadados pelo Estado de Minas Gerais. Então, essa é uma iniciativa que, se ela der esse resultado, vai ajudar num desses 3 pontos que eu citei aqui anteriormente, que vêm sido vilões das nossas contas públicas aqui em Minas Gerais. Outra iniciativa para tentar reforçar o caixa do Estado é o programa Regularize Já, que permite a devedores parcelar os débitos com amortização dos juros e multas para quitar essas dívidas mais rapidamente. A securitização, que foi aprovada pela Assembleia, tenta adiantar um pouco as parcelas a serem pagas pelos inscritos na dívida ativa. Muitos acordos foram feitos, mas essa entrada é parcelada. Então, é um acordo de longo prazo com esses devedores do Estado, para que o Estado recupere esse recurso ao longo do tempo. A criação de fundos imobiliários, também é uma iniciativa da Secretaria da Fazenda, já teve aprovação legislativa, mas ainda não conseguiu se operacionalizar para tentar capitalizar os fundos, os imóveis do Estado, que às vezes não estão rendendo nenhum recurso, e o controle contínuo dos gastos. Foi instituída uma comissão, com 4 membros, para tentar organizar as contas públicas ao máximo possível para tentar conter os gastos públicos. No segmento de cultura, a avaliação do secretário adjunto da pasta é de que houve avanços com as metas traçadas no Plano Plurianual de Ação Governamental. A descentralização dos recursos destinados a projetos diversos foi um dos principais ganhos, segundo ele. Nós conseguimos assegurar numa parceria conjunta com a Secretaria de Estado da Cultura, através do governador Fernando Pimentel, juntamente com a parceria da Assembleia Legislativa, o maior número de projetos atendidos desses que foram apresentados na Comissão de Participação Popular no ano passado. Nós temos alguns desses projetos que já foram executados, outros projetos que estão em fase de execução e outros que estão em fase de celebração de convênio. Para o campo, as ações do PPAG são consideradas cruciais. A Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas, que coordena 21 escolas para filhos de agricultores carentes, com 2.300 alunos matriculados, destaca a necessidade de novos investimentos para a geração de renda com respeito ao meio ambiente e a formação educacional e cidadã dos que vivem no campo. Na perspectiva de fortalecimento da agricultura camponesa, da educação do campo e solidariedade da sustentabilidade no campo, comprometida com a organização produtiva, o empoderamento associativista e cooperativista, o fortalecimento da classe camponesa, da sucessão e da juventude rural, ser referência na educação do campo pela pedagogia da alternância e profissionalização na perspectiva da agroecologia e da agricultura familiar em Minas Gerais. A proposta é fortalecer e disseminar o trabalho das EFAs, para que mais crianças, adolescentes e mesmo adultos em fase de alfabetização possam ser contemplados. Pessoas que hoje têm 60, 50, 70 anos estão fazendo curso técnico em agropecuária nas escolas famílias agrícolas, em regime de alternância. Autorizado, curso autorizado, reconhecido, e essas pessoas todas vão receber o diploma de técnico em agropecuária. Isso é muito gratificante. 12 EFAs ofertam ensino médio e técnico em agropecuária integrado, 5 EFAs ofertam ensino fundamental, 4 EFAs ensino fundamental e ensino médio integrado do curso técnico integrado. Hoje nós temos escola no Noroeste, Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, Mucuri e Zona da Mata. Então, é um pouco a nossa localização. E Sul de Minas também. Hoje são atendidas 1.075 comunidades rurais, mas já existem pedidos de novos 50 projetos para o estabelecimento de escolas famílias agrícolas. Para ampliar o programa e manter as unidades que já estão funcionando, os agricultores pedem que as verbas destinadas pelo Estado sejam incluídas no planejamento do próximo governo. Um recurso importante que as escolas recebem é o valor per capita
vamos dizer que esse valor arca com 90% dos custos de manutenções das nossas escolas. E que isso vem acontecendo, que a gente vem participando de várias sessões do PPAG para garantir esse recurso, né? E que esse recurso possa ser ampliado de acordo com as nossas demandas e necessidades. Estamos lá nas bases com esses alunos, com esses jovens rurais, com essas famílias rurais que recebem essa orientação estudantil, técnica. Vocês não têm noção o quanto isso é gratificante para o jovem rural. Quando ele chega na escola, ele chega ali um pouco sem muitas perspectivas de vida. De repente, ele sai de lá homens e mulheres formados, e quando aplica a pedagogia da alternância com seus instrumentos pedagógicos, eu não vou dizer 100%, porque às vezes é até um pouco difícil a gente seguir à risca na manutenção da colocação desses instrumentos pedagógicos. Os resultados, gente, são fantásticos, porque eu costumo dizer que forma não só o aluno, mas forma o aluno, a família e a comunidade. E a nossa proposta aqui é uma proposta de somar, né? E de fortalecimento mesmo de todas as ações. Eu penso que, nos momentos de crise, a gente usa também a criatividade, né? E a gente usa a somatória de esforços, sabe, para que a gente trabalhe numa perspectiva de união mesmo entre as entidades e a gente possa somar. Em momentos que a situação fiscal do Estado estava melhor, foi executado mais as políticas públicas propostas por vocês. Algumas pessoas perguntam se significa que, quando vem aqui e coloca a proposta, significa que o governo vai executar ou não, ou, principalmente, nessa mudança de governo, se está subentendido que é obrigado a executar, né? Eu entendo que deveria ser, porque, quando a gente chama as pessoas para vir aqui, para elas ter essa participação, é como um orçamento participativo. E as pessoas saem dos seus lares, das suas regiões, vêm, e depois vê, ao final do ano, não acontecendo aquilo que ela colocou aqui, a ideia. Alguns ligam para a gente, vêm na comissão: ô, doutor Jean, a proposta número tal que nós colocamos não ainda foi executada. Por isso, repetindo, este ano nós estamos mais vigilantes nisso, mas também esse ano a situação fiscal do Estado está nessa situação que foi colocada aqui pelo Otávio, né? E, em momentos de crise, momentos que eu acho que tem que ser mais participação popular ainda, porque é nesses momentos, e quem mais sabe onde deve ser colocado o recurso é o povo. Vocês tenham certeza absoluta disso. Não existe outra pessoa. A Câmara de Juiz de Fora realizou a primeira edição da Semana Municipal de Comunicação Social Professor Doutor Márcio de Oliveira Guerra. O evento, proposto pelo vereador Wanderson Castelar, trouxe à tona debates importantes na sociedade atual, como as fake news. Após a cerimônia de abertura no dia 5, as discussões aconteceram entre os dias 7 e 9 de novembro. Entre os temas, a regulação da mídia, painel que contou com a participação do ex-ministro das Comunicações, Ricardo Berzoini, jornalismo inclusivo, fake news e comunicação pública. As pessoas puderam ouvir pessoas da área de comunicação sobre temas que hoje afetam diretamente a sociedade. A sociedade precisa de entender o papel da comunicação, os desafios que a comunicação tem e o que isso representa na vida delas, para o bem ou para o mal. Então, elas precisam de estar antenadas. Que o tema acaba se impondo. A importância e a relevância do tema é que trouxe as pessoas, que animou os debates e que fez com que a semana tivesse uma existência, eu diria assim, luminosa no cenário municipal. A gente espera que as próximas edições sejam tão boas e tão edificantes quanto essa. A Escola Municipal Professora Tereza Falsi recebeu nesta semana a equipe do programa Diversidade da Câmara Municipal de Juiz de Fora. O repórter Vitor Ramos vai nos mostrar agora como os alunos reagiram ao acompanhar um pouco do dia a dia das pessoas com necessidades especiais. Quem você acha que consegue colocar primeiro uma linha na agulha?
uma pessoa com ou sem deficiência visual. Vitória se surpreendeu. Achei emocionante, porque assim, de boca aberta, pensando assim, como ele conseguiu. E fiquei muito feliz também por participar da experiência. Achei legal. Outras crianças aprenderam como os deficientes visuais fazem tarefas comuns no dia a dia, como atravessar a rua, sentar ou até mesmo usar o aparelho celular. O mais interessante foi o negócio do celular, porque a gente acha uma coisa muito comum, mas a gente pensa no cego, a gente não sabe como que ele vai mexer nessas coisas, porque depende totalmente da visão, pelo menos pra gente. Eu ajudei o senhor, que ele é cego, eu ajudei ele a sentar na cadeira, sendo que ele não podia ver. Aí ele me ensinou como poderia fazer isso. Aí ele falou que ele segurava na minha mão e no meu braço. E tinha que sentir a cadeira para ele sentar. Aprendi a como atravessar com ele na rua, ajudar ele e passar com ele nos lugares. Todas essas dicas foram passadas em uma palestra do Diversidade, Somos Todos Diferentes, oferecida aos alunos da Escola Municipal Tereza Falsi, no bairro Santa Lúcia. Essa dinâmica ela visa mostrar que as tarefas, quando adequadas à deficiência, elas são possíveis de ser executadas. É fundamental que as escolas envolvam na questão da diversidade. É só por meio do conhecimento, da informação, que a gente vai conseguir mostrar às crianças de hoje, que serão os jovens de amanhã, como é possível, como é positivo essa convivência harmônica entre as diferenças. Os alunos também discutiram sobre o bullying. O maior ganho em se discutir diversidade, especificamente se falar sobre bullying, é mostrar dentro da sala de aula a grande possibilidade que eles têm de uma melhor convivência, de um melhor aprendizado, de uma melhor interação, justamente por serem diferentes, né? Que a diferença é positiva. A nossa intenção é demonstrar que a diferença é que faz com que a gente seja um povo diferenciado também, e diferenciado no sentido de único. As atividades fazem parte da programação de uma semana de debate sobre a diversidade na escola, entre os dias 5 e 9 de novembro. No local, é oferecido atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência. Esse atendimento, de atendimento educacional especializado, ele é ofertado para todos os alunos que estão na escola regular que possuem algum tipo de deficiência física, mental, sensorial, transtorno global de desenvolvimento ou altas habilidades e superdotação. Aqui na escola nós temos os alunos com deficiências sensoriais, com deficiências mentais. Os alunos com deficiência intelectual. Esse atendimento ele é ofertado no contraturno do ensino regular. Então, os alunos que estudam de manhã vêm à tarde e os alunos da tarde participam pela manhã. São atendimentos individuais ou em grupos, depende da necessidade de cada um. Uma CPI criada na Câmara Municipal vai investigar o aumento da passagem de ônibus em Juiz de Fora. O repórter Maurício Oliveira acompanhou o anúncio feito em uma coletiva de imprensa e tem os detalhes. O vereador doutor Adriano Miranda, do PHS, vai solicitar a criação de uma CPI para investigar irregularidades no transporte coletivo de Juiz de Fora. O grupo vai ser formado por 5 pessoas. O anúncio foi feito dia 7 de novembro, durante coletiva de imprensa na Câmara Municipal. A CPI ela tem essa prerrogativa de apurar e investigar essas possíveis denúncias de irregularidade do transporte coletivo urbano aqui na nossa cidade. Existem as comissões aqui da casa, mas que não têm esse respaldo. Então, através da CPI, a gente vai poder se aprofundar um pouco mais nessa investigação. O requerimento que pede a criação da CPI será apresentado no período legislativo de novembro, que se inicia no próximo dia 19. A expectativa é de que o documento seja assinado por todos os vereadores. Eu não tenho dúvida nenhuma que os vereadores, os 19 vereadores, vão assinar esse requerimento para que a gente dê prosseguimento nesse processo, apesar de a gente precisar só de 1/3 dos vereadores para dar seguimento.
O vereador também disse de que forma os trabalhos serão organizados, inclusive apurar a necessidade do reajuste do valor da passagem dos ônibus, que passou no dia 5 deste mês de R$ 3,10 para R$ 3,35. Nós vamos separar. Tem uma questão que é a questão da planilha, que já foi exposta aqui através de audiência pública, é uma planilha extremamente técnica, né? Mas nós vamos nos debruçar também dos dados da planilha e pedir algumas contrapartidas disso daí. Agora, mais importante que a análise de planilha e do reajuste propriamente dito, nós vamos agora apurar as denúncias da irregularidade, do não cumprimento de algumas cláusulas do contrato. A previsão inicial é de que as investigações sejam concluídas em 90 dias. Já o relatório deve ser apresentado numa audiência pública. Vamos falar de esporte. O repórter Vitor Ramos chega com os destaques de Juiz de Fora e região. Boa noite, Vitor. Olá, Aline. Olá para você ligado no JF TV Notícias. A gente traz as informações do esporte local em parceria com o portal Toque de Bola. E começamos com o futebol. Depois de encerrar a participação no Campeonato Mineiro da 2ª Divisão nas categorias Infantil Sub-15 e Juvenil Sub-17, o futebol da UFJF Azepel corre o risco de parar. Isso porque, no fim de outubro, a entidade máxima do futebol estadual enviou às equipes de base do estado um ofício no qual comunicava a decisão a respeito de pré-requisito para a disputa da segundona do estadual Sub-15 e Sub-17. Segundo o documento, a partir de 2019, para jogar os torneios Sub-15 e Sub-17, a equipe tem que ser um clube profissional filiado à Federação Mineira de Futebol. Agora os jogos intercolegiais. As equipes de Juiz de Fora foram campeãs. O Colégio dos Jesuítas faturou as categorias infantil feminino e infantil masculino. Já o Apogeu venceu na juvenil feminina e o Colégio Militar de Juiz de Fora ficou com o título do juvenil masculina. As 4 decisões movimentaram a tarde do ginásio da Secretaria de Esporte e Lazer. O torneio, iniciado do dia 6, vai até o dia 22 de novembro. A partir daí, fica a expectativa das disputas das modalidades individuais da competição escolar juiz-forana deste ano, encerrando a temporada de confrontos entre as instituições de ensinos locais. E o juiz-forano Leonardo Stumpf, do Tupi, foi campeão brasileiro de tênis de mesa. O botonista faturou o brasileiro individual da modalidade 3 toques, disputada em Caxambu. Na competição, que ocorreu no Hotel Glória, Leonardo era um dos 40 botonistas. Os jogadores foram divididos em 5 grupos de 8 competidores cada, onde os 3 melhores e o quarto de melhor campanha se classificavam para as oitavas de final. Stumpf fez 11 jogos, com 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota na conquista do torneio nacional. Eu volto com você, Aline. Obrigada, Vitor. A programação cultural do fim de semana está repleta de dicas. A Juliana Morandi reuniu algumas para nós. Confira. Começou dia 9 e vai até domingo, dia 11, a primeira edição do Sabores na Brasa. Carnes na brasa, cervejarias e cachaças artesanais, além de muita música, animam a praça do bairro Bom Pastor. A entrada é de graça e o evento começa ao meio-dia e vai até às 10 horas da noite. Com o intuito de arrecadar verbas para uma mostra de danças, a Associação de Proteção à Guarda Mirim realiza o Festival de Tortas no sábado, a partir das 4 da tarde, com ingressos a R$ 15, na sede da Guarda Mirim, no bairro São Mateus. Quarteto em Si e Danilo Caymmi cantam Vinícius de Moraes, Dorival e Amigos no Cine Teatro Central, às 9 horas da noite de sábado. A meia entrada é R$ 75 e a inteira R$ 150. Sábado, dia 10, o Clube Cascatinha comemora 46 anos com o baile do aniversário, animado pela banda Salamandra. A festa começa às 10 da noite. O preço da mesa vai de R$ 60 para sócios a R$ 150 para não sócios. Informações na secretaria do clube. Conhecida nacionalmente, a festa O Chá da Alice chega de novo a Juiz de Fora no Rocket Pub. Sábado, a partir das 11 da noite, com ingressos a R$ 30.
Quem quiser se aquecer para o Carnaval 2019, no Cultural Bar tem a bateria milagrosa do bloco Come Quieto. A casa abre às 11 da noite e o show começa 00:30. Ingressos a R$ 25. A banda Glory faz homenagem a Bon Jovi no Bar da Fábrica neste sábado. Os ingressos chegam a R$ 20 e o show começa às 10:30 da noite. À tarde de domingo, no Privilégio, tem Rogerinho do Queirô, Grupo Ousa Samba e DJs Matheus Barreto e Sandro Valente. A partir das 5 da tarde, com meia entrada a R$ 60 e inteira a R$ 120. No Cine Teatro Central, o humorista Renato Albani apresenta o show Alguém Me Explica o Mundo, que brinca sobre o lado positivo e negativo de quem mora sozinho. Às 7 da noite, com ingressos que variam de R$ 28 a R$ 63. Quarta-feira, dia 14, é véspera de feriado. No Privilégio, tem aniversário do Alquimia, que comemora 7 anos de carreira. A partir das 11 da noite, com meia entrada a R$ 50 e inteira a R$ 100. Também na quarta-feira, Lulu Santos vem a Juiz de Fora com a turnê Canta Lulu. O show, que reúne sucessos dos quase 50 anos de carreira do cantor, é no Terrazo, às 9 horas da noite. E os ingressos variam entre R$ 50 a meia entrada na pista e R$ 180 o Camarote Antuérpia. O JF TV Notícias fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você e até semana que vem.